Graça e paz. Amém. O tempo mudou, né? Estava quentinho, esfriou um pouquinho, mas graças a Deus está muito bom. Bom, irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Juízes. Alguns irmãos já conhecem a história, né? Juízes, começa Juízes 13, que fala sobre a história de Sansão. Fala sobre Manoá e a sua esposa, da terra de Dan, né, onde o povo de Israel estava sendo muito ali perseguido, né, pelos filisteus. 40 anos eles passaram por dificuldades por causa do pecado. Por causa do seu pecado, eles passaram dificuldades esses 40 anos. Perseguidos, atribulados, entre guerras, perseguições, né? O perigo, né, da não santificação, de a gente não buscar a presença de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, não sei se os irmãos já passaram por essa situação, quando a gente se afasta de Deus, a gente passa por vários problemas e dificuldades. Muitas coisas difíceis acontecem, perseguições, né? Um monte de coisa. Ali, a esposa de Manoá, né, tranquilo, o anjo veio e falou com ela, né, que ela era estéril, né, não podia ter filhos, e o anjo falou com ela que ela ia ter um filho. Né, e ali ele deu algumas condições para ela para ter esse filho. Foi que ela não podia beber vinho, nem bebida forte e nem comer coisa imunda. E ela foi e contou para o seu marido. E o Manoá foi, orou e pediu para que Deus enviasse o anjo novamente para ir lá e falar com ele. Daí ela, lá no campo, o anjo veio e falou com ela de novo. E ela foi e chamou ele, e o anjo explicou tudo o que ela deveria fazer para que Sansão fosse um menino abençoado por Deus. Tudo. Ele tinha que se privar de algumas coisas, né? E assim sucedeu. Começaram a cuidar de Sansão, para ele não ter essas coisas que o anjo havia dito para que ele não fizesse na sua vida. Ao passar do tempo, Sansão foi crescendo. Igual muitos jovens de hoje, né? Cresce, está na igreja, aprende várias coisas na igreja, mas quando começa a juventude, começa a olhar para o mundo, ver as coisas lá fora. Sansão começou a olhar também. E ali Sansão começou a olhar as mulheres lá de fora, ver as mulheres bonitas nos olhos dele, né? E o povo dali não era, as mulheres não eram bonitas para ele. Aquela, lá de fora era, mas ali de dentro não era. E não demorou muito, ele se encantou por uma mulher. E chegou aos seus pais e falou que ele queria casar com aquela mulher. E seus pais falaram, por acaso não tem aqui entre nós uma mulher, né, para você? E ele não, ele falou que aquela que agradava os olhos dele. Dessa forma acontece isso até com a gente, né? Parece que a fruta do pé do vizinho é mais gostosa, né? A gente não é. E ali, o primeiro casamento dele não deu certo. E ao passar do tempo, ele conheceu Dalila. E conhecendo Dalila, ele começou a ficar com ela, foi ficando com ela. E não demorou muito, os soldados descobriram que ela estava ficando com ele. E tramaram contra Sansão. Eles queriam saber qual era o segredo da força de Sansão. E ali, eles usaram ela para
para descobrir isso de Sansão. E ela com todo o macetinho, porque a mulher, quando ela quer, ela consegue de todo jeito controlar o marido. Não digo a mulher brava, birrenta, que quer brigar frequentemente, isso ela não consegue. Mas quando ela chega lá com carinho, com amor, com conversa, devagarinho, ela convence. Ela convence ele a fazer o que ela quer. Com sabedoria. E ali ela usou a sabedoria para o mal. Ela começou a perguntar para Sansão o motivo da sua força. E ali Sansão, passou uns trocadilhos nela, né? Ele falou para ela que deixaria ele fraco. Ela pegou, esperou ele dormir e fez aquilo que ele havia dito. E quando ela chamou os soldados, ele conseguiu escapar e eles não o prenderam. E aí, ela com um jeitinho chegou em Sansão e começou a chorar. Começou a se lamentar. Ali, Sansão ficou comovido. Do jeito que ela falou com ele, ele ficou comovido. E contou para ela o seu segredo. E aí, quando ele dormiu, ela foi e cortou o cabelo de Sansão. E quando ela chamou os soldados chegaram, Sansão tentou lutar contra os soldados. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ele não tinha força. Não tinha força e perdeu para os soldados. E eles capturaram ele. E sabe o que fizeram com Sansão? Assim que capturaram ele, eles foram lá e furaram os olhos dele. Deve ser horrível, né? Alguém já ficou um tempinho aí sem conseguir enxergar nada? A gente que usa óculos sabe que é meio difícil, né? A gente não quer ver uma coisa, está meio embaçado ali. É complicado. A gente se sente inferior às vezes, por não ver algumas coisas. E ali, Sansão foi preso. Trazendo aqui para os nossos tempos de hoje, aproximadamente, chegando em 2024. Clima de festa, todo mundo comemorando o Natal que passou, né? Agora o Ano Novo, muita gente se preparando. E a gente vê que lá atrás, Sansão, as dificuldades que ele passou, foi tudo trabalho do diabo. Satanás, ele foi colocando as coisas na vida de Sansão que ele mais gostava. E foi fazendo o quê? Foi cevando ele no pecado, nas coisas erradas, fazendo aquilo que o anjo havia dito para ele não fazer. Não é assim? E muitas vezes, na vida do ser humano, é isso que acontece. A gente tem que tomar muito cuidado com esses climas de festa e final de ano. É meio complicado. Às vezes você vai numa festa, você leva suas coisinhas que você pode comer, que você pode beber. Eu já fiz isso. De ir para a festa e levar as coisas que eu posso comer, que eu posso beber. Não sei se os irmãos já fizeram isso. Mas, às vezes você está ali, naquela festinha, e as coisas gostosas que você leva, parece que é uma coisa. Chega sempre alguém, vai lá e come aquilo que você levou. E o que você gosta, acaba. E aí faz igual os jovens, né? Está naquela festinha, com aquela fome monstra, igual eles falam. Os jovens falam. Aquela fome que fica doidinho para comer qualquer coisa que vem pela frente. E de repente, aí passa aquele rapaz com aquela bandejinha
A sua linguiça de frango já foi embora. Não tem mais. A sua asinha de frango também acabou. E aí, passa aquele rapaz com aquela bandeja, com aquela calabresinha lá dentro, lá, com aquela linguiça toscana. Você olha para o lado, não tem ancião, não tem diácono aqui, não tem nem irmão da igreja, não tem ninguém me vendo aqui. E aí você vai lá e come, né? Aquela calabresinha, come um pedacinho. E aí passa o rapaz lá, com carne, aquele monte de coisa. De repente ele passa aquela bistequinha lá. E você olha, não tem ninguém olhando. E o inimigo fala, vai, come. Ninguém está te vendo. Não tem problema, você não vai morrer. E aí, vai lá, pega e come. Come. E está lá tranquilo. Ninguém está vendo, né? Aquela festinha gostosa. De repente o seu refrigerante já acabou. O suquinho de uva que você levou. E aí aquele calor, nessa época que está calor bravo, olha e vê aquela latinha de cerveja geladinha. Fala assim, eu vou beber um pouquinho. Aí vai lá, pega e bebe um pouquinho. Não tem ninguém vendo. Não tem nenhum irmão vendo. Mas o Espírito Santo de Deus falou no ouvido dele para ele não beber aquilo. Mas ele vai e bebe. Daqui a pouquinho, está tocando aquele pancadão, tocando lá o pancadão, e aí daqui a pouquinho começa lá, ó, balançando o pezinho. E o pancadão tocando, começa a balançar o pezinho. Está balançando o pezinho, daqui a pouquinho vai chacoalhando o corpo. Quando vê, está lá dançando no meio do povão lá. Né? Está dançando, está bagunçando junto com o povo. Aí começa a se misturar, porque não tem meu irmão olhando. Gente, não tem ninguém olhando. E ele está lá dançando, se divertindo. Sabe, aí a esposa não foi na festa e está sozinho lá dançando, bebendo, beliscando aquela toscaninha, comendo uma carninha. De repente, aí chega aquela moça e fala assim, ó, eu preciso ir embora, você não leva na minha casa? Aí já tomou algumas ali, já está meio bagunçado as ideias. E aí de repente, eu te levo. E aí quando no carro, leva. Dentro do carro, a pessoa que está do lado já também bebeu bastante. Tá os dois ali, chapadinho dentro do carro. Começa uma conversa boa. Vai indo. Daqui a pouquinho o que acontece? O adultério. Quando pensa que não, acabou de cair na cilada do inimigo. E aí, quando cai na cilada do inimigo, que ele vê que caiu, você sabe o que ele faz? Satanás vem e fura os olhos da fé. Fura os olhos da fé. Depois que furou os olhos da fé, meu irmão, não liga por mais nada. Se passar o irmão e ver que o irmãozinho estava bebendo, eu falo, não tem nada a ver com a minha vida, não paga minhas contas, não põe arroz e feijão na minha mesa, o que ele tem a ver com a minha vida? E por aí vai. Só fazendo coisas erradas, né? No mundão, com os olhos da fé furados. Ele não pensa mais em Cristo, não pensa em nada. Você sabe quando a pessoa vai pensar em Cristo? Quando ela passa uma dificuldade, um problema, ou quando bate o carro, ou bate a moto,
passa mal, vai para o hospital. Aí, isso acontece? Ele clama pelo Deus que ele abandonou. Sabia? Aí ele lembra de Deus que ele abandonou. Sansão também clamou o Senhor quando ele estava lá, na prisão. Ele clamou também. E Deus é misericordioso, que ainda lhe deu uma oportunidade. Nós temos que pensar, meus irmãos. Nós estamos chegando aí no tempo do fim e não é tempo de brincar mais. Nós temos que nos santificar. É fácil ser crente? Não é. Eu lembro que na minha adolescência eu era um menino desviado, eu era terrível. Eu andava armado, com um revólver na cintura, e eu lembro até hoje. Eu passando perto do irmão, o irmão virou para mim e falou: rapaz, volta a servir a Deus. Você acha que está fazendo está certo? Você acha que está com esse revólver na cintura que você é mais homem que muita gente? Você não é. Você tem que servir a Deus. Isso aí não te livra. Não vai te livrar da morte, isso aí. Quando Jesus voltar, você vai perder sua salvação. Eu confesso que na hora eu fiquei irritado, querido. Mas depois eu pensei e com o tempo acabei voltando para Jesus. Porque eu ouvi a verdade e aceitei ela. Não é fácil para a juventude hoje. A molecada quer saber só de uma coisa: é balada, é curtição, é droga, é bebida. Porque muitas coisas que acontecem na vida, se a gente analisar, eu não sei se os irmãos já estudaram sobre esse assunto, nós temos no cérebro um lugar chamado que capta a nossa sensação de prazer. Quando o jovem está namorando, quando ele está namorando, essa parte do cérebro, ela enche um pouco, chega a encher até 75%. Mas quando ele está bebendo ou usando droga, essa parte do cérebro, ela chega a encher até 100%. E o cérebro reconhece que aquele momento dele é um momento de felicidade. Por isso que muitos jovens é difícil largar das drogas. Eu sei como é difícil. É deplorável. Eu não sei se o Ailson sabe, alguns irmãos, eu já fui viciado em crack na minha adolescência. Foi o pior momento da minha vida. Perdi quase tudo que eu tinha. Perdi o respeito da minha família, de amigos. Abandonei minha mulher com criança, com tudo em casa. Complicado, gente. Eu lembro até hoje que era um sábado cedo e eu estava ali numa boca de droga, usando de muito. E eu saí numa janela, quando eu olhei para o céu, estava olhando assim, já estava amanhecendo, e eu ouvi uma voz que me disse: até quando você vai me rejeitar?